Estaremos orando, pastor João. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento estamos com nossos corações abertos para ouvir o estudo da Tua Palavra. Usa o Teu servo como sempre Tu tens feito, abrindo as portas do céu, que o Teu Espírito Santo unja os seus lábios, que ele seja um vaso nas Tuas mãos, é a nossa oração. Glória a Deus, saúdo a todos, na paz do Senhor nesta noite. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Agradecemos a Deus pela vida de cada um daqueles que estão na casa do Senhor nesta abençoada noite. Dia chuvoso, mas Deus sabe todas as coisas, não é? A chuva que cai é semente que brota. Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, então nós continuamos estudando sobre pentecostalismo. Tem sido lições muito abençoadas aqui, que temos aprendido da parte de Deus. Nossos irmãos têm tratado com graça e com sabedoria acerca deste assunto nas terças-feiras. Já foi visto então sobre a origem do pentecostalismo, a divindade do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo também, derramamento prometido do Espírito Santo, as ministrações do Espírito Santo ao crente, foi a última lição com o pastor Argemiro, e hoje nós vamos ver os dons do Espírito Santo. Nosso irmão em Cristo, presbítero Diego, já fez a leitura, 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou pedir para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta neste capítulo, que nós vamos então lendo agora aos poucos. Não vamos ler todo ele de início, mas vamos lendo aos poucos. Então, sobre os dons espirituais. Aqui na carta que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto, ele diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Capítulo 12, versículo 1. Os irmãos, quando leem esta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja lá em Coríntios, vão ver que era uma igreja que tinha muitos problemas. Ele começa dizendo de situações que eles estavam vivendo, e esses problemas chegou até o apóstolo Paulo. Então, Deus, ele tem um compromisso com a igreja é dele. Então, Deus, através do Espírito Santo, usou o apóstolo Paulo para tratar de alguns assuntos que estavam acontecendo naquela igreja. Quando nós lemos as cartas, do apóstolo Paulo às igrejas, era normalmente para tratar de assuntos que a igreja estava enfrentando, dar orientações, encaminhar para realizar a vontade de Deus, estar dentro do plano e do propósito de Deus. Algumas eram para incentivar, outras elogiar, e outras era realmente para corrigir situações que eles estavam enfrentando. E aqui ele trata de vários assuntos, até chegar no capítulo de número 12. Então nós vamos ver, desde o primeiro capítulo ali, que tem desunião, tem contenda, tem imoralidade sexual, tem falsos ensinos nesta igreja, tudo ali andando
no meio da igreja, desordem no culto, lembram? Na parte da Santa Ceia que é lida aqui, aquelas orientações ali na Santa Ceia que estavam fazendo errado, ali foi por consequência de uma prática errônea que eles estavam realizando naquela igreja. Mas também, de outro lado, apesar desta igreja ter tantos problemas, ele mesmo diz, no versículo de número 7, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que nenhum dom faltava para aquela igreja. Vejam que é interessante, não é? Uma igreja com tantos problemas, tinha todos os dons espirituais. Parece uma contradição, não é mesmo? Quando a gente olha assim, uma igreja que tem todos os dons, era para ser certinha. Não é? Era para ter tudo no top. Mas, aí nós vamos ver que o simples fato de ter os dons no meio do povo, sem a consequente utilização correta deles, a utilização bíblica, gera problemas. Era o que aconteceu lá. Porque aqui ele já começa dizendo, vocês têm os 9 dons. E com esses 9 dons tem divisão, tem contenda, tem imoralidade sexual, tem bagunça na ceia. Aí ele começa a colocar as coisas em ordem. Essa carta é justamente para alinhar, Deus, olha como Deus é sábio, Ali na igreja de Corinto, tinha pessoas de boas intenções que queriam servir a Deus, mas estavam no meio de falsos ensinadores, mas Deus olha para aquele que quer servir a Ele. E começa então a orientar o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, para escrever aquela carta aos Coríntios. E nós vemos aqui então que Deus demonstra ali o seu amor, por aquelas pessoas que estavam lá. Nós temos que entender, irmãos, que os dons espirituais, os dons que nós vamos ver mais a seguir, eles são dados para a igreja, para aquilo que é útil. Querem ver? No versículo de número 7, capítulo 12, e o versículo 7, aqui diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem uma outra tradução que diz para o que for proveitoso, para o que for proveitoso. E nós vamos ler ainda no capítulo 14, o versículo 12, quem encontrou pode ler, 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 12. Glória a Deus. Então aqui nós vemos dois objetivos, duas finalidades dos dons espirituais. Para o que é proveitoso para a igreja, o que é útil, e ali nosso irmão Alberi leu, para edificação da igreja. Então isso nunca pode ser apartado da manifestação dos dons. Porque qualquer manifestação que aparentemente seja de Deus no meio da igreja, que causa divisão, que causa briga, que causa qualquer problema, não é útil, nem proveitoso, nem edificante para a igreja. Então não procede do Espírito Santo. Estão me entendendo? Esse norte que a Bíblia dá aqui, da utilização dos dons espirituais, nunca pode ser esquecido, em qualquer um dos dons, dos 9 dons que nós vamos ver aqui listado ali a partir do versículo de número 8. Então,
para o que é útil, não é? E para a edificação da igreja. Sempre nós temos que, né, estar nos questionando, né? Isso que está acontecendo, de alguma forma, contribui para a edificação da igreja? Sim, bom, glória a Deus. Então, é obra do Espírito Santo em nosso meio. Se não for, se está trazendo algum embaraço, algum empecilho, então a gente deve parar, sentar e ver se procede de Deus ou não. Porque nem tudo que brilha é ouro, não é mesmo? Nem tudo que brilha é ouro. Quando levaram os escudos lá, agora acho que foi Roboão, né, filho de Salomão, que fez escudos, e o Salomão havia feito escudos de ouro e botou ali nos guardas do palácio, né, e quando veio a Babilônia, levou os escudos de ouro, aí Roboão disse, não tem problema, o ouro se foi, mas eu faço de bronze, bronze brilha tão bem, e deu escudos de bronze para os soldados, mas, né, comparar ouro com bronze, nem tem como, não é mesmo? Então, às vezes, parece, mas não é. Tem uma parte lá em Êxodo, capítulo 32, eu estava lendo, que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, e aí Josué disse para ele, tem barulho no arraial, tem barulho, tem festa. E Moisés disse assim, mas não é barulho de vitória, nem barulho de guerra. Eu estou ouvindo só canções. Tem barulho, estão cantando, disse Moisés. E aí, quando eles chegam mais perto, veem que o barulho era por conta de um bezerro de ouro que eles ergueram ali, não é? Então, nós temos que ter cuidado, porque temos que pedir discernimento, que nós vamos ver que é um dom espiritual, discernimento para saber se as coisas que estão acontecendo, eu falo no meio geral, né, vem de Deus ou não, procede do Espírito Santo ou é só fogo de palha. No credo da Assembleia de Deus, número 12, temos assim, cremos na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. Então aqui, no credo das Assembleias de Deus, credo número 12, diz que os assembleianos ainda creem na atualidade dos dons espirituais. Tem uma classificação dos dons espirituais que é só para fins de estudo. Dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimentos de espíritos. A partir do versículo 8, o apóstolo Paulo lista, então, os dons espirituais. Esta classificação, ela não está aqui, não é, na relação do apóstolo Paulo, classificados por esses 3 grupos, de 3 dons cada um. Isso aqui é só para efeito didático, para os estudiosos classificaram em 3 grupos para entenderem melhor. Então, dons de revelação, como eu falei, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de fala, ou outros usam elocução, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E tem também, finalizando, os dons de poder, que é o dom de fé, dons de cura e dom de operação de maravilhas. Aqui eu vou seguir na relação que a Bíblia traz, tá? Conforme o apóstolo Paulo foi relacionando eles aqui. Então nós vimos que quem dá os dons é Deus, é pelo Espírito, ele começa dizendo aqui, né? Vem do Senhor, o Senhor é o mesmo, ele que distribui os dons, então estão disponíveis para a igreja. Antes de nós entrarmos especificamente nos dons, irmãos,
nós vemos, assim, como eu falei, né, muitos erros acontecendo na atualidade. Então, a internet está aí, acessível a todos, e aí a gente vê muitas coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, a gente é mal influenciado. Então, tudo que tiver dúvida, a gente deve vir na palavra de Deus, né, orar, pedir direção de Deus, procurar o pastor, que entende bastante, e nossos professores, com certeza eles vão nos esclarecerem sobre as dúvidas que ocorrem. A gente vê muitas criancices por aí, não é? Inclusive ali em Coríntios, ali, o apóstolo Paulo ele reclama, né? Vocês ainda são crianças, eu quero dar um alimento mais sólido para vocês, mas tem tanta coisa errada aí no meio. Mesmo com todos esses monte de dons aí, vocês são meninos na fé ainda, não são imaturos, né? Então, às vezes a gente vê coisas que até atrapalham o crescimento da obra do Senhor. Agora vamos então passar para os dons. Ali ele começa então no versículo 8. Porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, este é o primeiro dos 9 dons. Então, aqui, segundo o comentarista da EBD, Elianai Cabral, ele diz assim, esse dom não se trata de uma habilidade intelectual ou um acúmulo de conhecimentos adquiridos nas faculdades. Tá? Essa é uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente de um servo de Deus. Então, ele traz, né, para esta pessoa a capacidade de resolver questões dificílimas que aparentemente, né, que está num nível muito além da nossa compreensão. Então vejam, tem um exemplo muito claro na Bíblia do rei Salomão. Os irmãos lembram daquele até que ele foi conhecido ali como sábio, não é? Deus concedeu a ele sabedoria. Quando chegou aquelas 2 mulheres ali para ele com um filho, né? Com um filho. A Bíblia mostra ali que elas moravam juntos, e as 2 tiveram um bebezinho, filhos, e um filho morreu, e a outra dizia que o filho que morreu era de uma, e o vivo era da outra, e assim ficavam naquela discussão ali, não é? E aí levaram lá essa situação para o rei Salomão, e cada uma ali alegando que o filho vivo era seu, e a outra uma havia enganado a outra. Se fosse hoje, né, seria simples, fazia ali o exame de DNA e estava resolvida a questão, ia saber quem era a mãe. Mas naquela época não tinha isso aí, não tinha. Como é que ele ia saber? E a Bíblia ali mesmo fala que não tinha testemunha, né? Elas disseram, estava só nós 2 lá na casa, né? Nós tivemos filhos. E ela pegou o filho, dormiu em cima do filho, o filho morreu, ela pegou o filho morto, botou na minha cama, pegou o vivo e levou para ela. E aí ficou aquele blá, blá, blá ali. O que a gente ia fazer numa situação dessa, né? Mas daí Deus deu sabedoria para Salomão. Salomão, então se vocês estão brigando aí pelo filho, eu vou dividir no meio o filho. Vamos cortar no meio, fica metade para ti e a metade para outra. Aí está resolvida a questão, não é mesmo? Aí então a Bíblia mostra ali que a verdadeira mãe diz, não, então pode deixar para ela o filho vivo. E a outra, né, aí deu mais a entender que não era a mãe mesmo. A outra diz, não, pode cortar no meio mesmo. Se eu não posso ficar com ele, ela também não vai ficar. Aí Salomão diz, não, realmente aqui abriu mão pela vida da criança, abriu mão, é a mãe, deem para ela. Então aquilo ali ficou notório. Isso é sabedoria de Deus, numa situação embaraçosa, não é mesmo? Então evitou ele de fazer uma grande injustiça. Esse dom, nos dias de hoje, é muito importante porque evita
de cometermos injustiça, de julgar com sabedoria. Que Deus nos dê, homens e mulheres, né, com esse dom, né, os líderes encarregados de departamentos, de congregações, quantas e quantas vezes chegam nas mãos dos irmãos, não é, situações para decidir, para dar um conselho, não é? E um conselho, irmão, pode, assim como pode ajudar alguém, pode trazer problema, não é mesmo? Então, um conselho, o pastor Argemiro sabe como é que é, há muitos anos, né? Dando conselho, orientando, não é faz qualquer coisa, não é assim, porque tu está te metendo, está te envolvendo, está dirigindo a vida de uma pessoa, não é? Está dando ali, a pessoa chega confiando que vai receber uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, e aquilo ali é um grande compromisso que o encarregado, que o líder, não é, tem de dar uma palavra de sabedoria para a pessoa. Imagina, faz isso e a pessoa faz e quebra a cara, não é? E depois aquele sentimento de frustração vai ficar arraigado no coração da pessoa. Então, que Deus nos ajude e nos dê cada vez mais homens e mulheres com esse dom de sabedoria, não é? Tantos outros podemos ver na Bíblia, o próprio Jesus, né, quando chegaram para Jesus com aquela mulher apanhada em adultério, né, e o que vamos fazer aí? Vamos matar, vamos liberar? Era uma situação difícil, né, e a Bíblia diz, olha que a Bíblia diz que eles estavam levando para Jesus para apanharem Jesus, né, em algum erro, e Jesus, então tá, quem não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Então, eles mesmos tomaram a decisão de ir embora. Jesus não mandou eles embora. Veja se não é uma palavra de sabedoria, não é? Então, esse espírito, esse dom está disponível para a igreja. Palavra de sabedoria. Um outro aqui, tinha mais, mas vamos seguir adiante. Se você tiver tempo depois em casa, leia lá Tiago, capítulo 3, ali vai dizer como é a sabedoria de Deus. Você vai ver lá, né? Tiago lista como que a sabedoria de Deus é. Ele diz, é pura, é tratável, não é? Ela é uma sabedoria que ajuda as pessoas. Tudo ali, Tiago, capítulo de número 3. Palavra de conhecimento, agora vem outro dom espiritual. Então, também segundo comentarista da IBD, Lianal Cabral, ele diz assim, este dom da palavra do conhecimento. Ele diz aqui, Paulo não se referia evidentemente ao conhecimento científico que se adquire nas faculdades, referia-se à capacidade sobrenatural concedida diretamente pelo Espírito Santo, que nos habilita a conhecer fatos e circunstâncias que se acham ocultos. Então, não é dom de conhecimento, de conhecer coisas que estão ocultas a outras pessoas. E temos um exemplo bíblico lá em Atos, capítulo 5, que é o caso daquele homem e daquela mulher, né, aquele casal chamado Ananias e Safira. Os irmãos lemos ali no início que eles chegaram ali para o apóstolo Paulo e disseram que venderam a propriedade deles e disseram que era por tanto, e ninguém sabia, só os dois sabiam, só os dois. E aí então aquilo que estava oculto foi revelado pelo Espírito Santo para Pedro, não é? E Pedro, então, ali revelou aquilo que eles estavam tramando. Então, esse é um dom também muito necessário no dia de hoje, porque às vezes a gente não conhece, né? Não sabe a intenção das pessoas, não sabe o que está por trás de muitas ações. E claro que a gente não quer a maldade de ninguém, mas também ninguém quer ser enganado, né? Então a gente tem que ter esse dom de conhecimento para saber o que está por trás das pessoas. Também, aqui na sequência, né, dom da sabedoria,
na sequência, o dom da fé. Eu estou seguindo aqui a lista, né, que ele está trazendo. Olha, esse dom aqui, irmãos, ele está muito relacionado com outros dons que nós vamos ver, não é? Por exemplo, o dom de cura, né, está relacionado ali, tem um vínculo com esse dom da fé. Esse dom, como a palavra de Deus, né, fala, aqui é um dom do Espírito Santo para a igreja. Então a Bíblia fala de uma outra fé, a fé para a salvação. É diferente do dom de fé, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé salvífica, a fé que levou os irmãos e irmãs a crerem no sacrifício de Jesus, essa fé é para a salvação. Essa fé é para a minha salvação. O dom da fé, vamos dizer assim, é um degrau a mais. É concedida para aquela pessoa que vai usar aquele dom em circunstâncias extremas, circunstâncias difíceis. Vai, na hora da cura, ele vai colocar em ação aquele dom e vai dizer, eu tenho fé, eu confio, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E Deus opera através, deste dom no meio da igreja. Depois temos também dom de cura, na sequência aqui, fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Dons de cura. Cura tanto do corpo, como da alma. Quantos também estão machucados na alma, não é? Feridos, decepcionados, frustrados, tristes. O dom de cura também. Aquela pessoa ora, pede a ação do Espírito Santo Consolador sobre a vida daquele coração, daquela pessoa, e Deus traz o bálsamo, traz esperança, renova as forças, faz aquela pessoa levantar a cabeça, faz aquela pessoa seguir em frente, faz aquela pessoa olhar para as misericórdias de Deus que se renovam a cada dia, faz aquela pessoa olhar para as coisas boas que já realizou, porque às vezes nós somos muitos, assim, estamos muito ligados para o que nós perdemos, para as coisas ruins que acontecem conosco, não é? E coisa ruim vai chamando coisa ruim. Então aí vem esse dom de cura, a pessoa ora, e aí há um trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Aí a gente, não, mas tá, aqui eu perdi, mas meu nome está escrito no céu, não é? Eu vou levantar a cabeça, eu vou seguir, eu não vou desistir. Mas logo ali a vitória vem. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso aí é fruto, de uma cura interior na alma da pessoa. E também no físico, Quantos estão doentes na parte física aqui? Nós vimos, na oração aqui, se não me falha, foi no domingo, por muitos enfermos ali, viram como veio gente aqui orar, veio gente pedir oração por enfermidades. Temos em nosso meio muitos enfermos. A minha esposa veio comigo hoje no culto, Ela está invisível aqui, ela não está, porque ela teve que voltar, minha filha teve uma crise de ansiedade e ela teve que voltar lá, então, enferma. Minha esposa também está tratando da saúde, mas eu estou pregando aqui de um Jesus que cura. Mesmo tendo doença na família, mas eu creio que Ele cura, não é? Eu sei, e vou continuar pregando que Ele cura. Ah, mas tu tem doença na tua casa. Não importa. Jó disse assim, mesmo que Ele me mate, eu vou acreditar nele, não é? Não foi isso que aqueles jovens amigos de Daniel, o que eles disseram para o Nabucodonosor?
Olha, a Bíblia diz que Nabucodonosor lá aumentou o fogo da fornalha 7 vezes mais, né? Vou jogar vocês aí. E ele pode jogar. Nós podemos morrer queimado, mas se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser, não tem problema, nós não vamos servir a ti, Nabucodonosor, nós não vamos nos dobrar. Isso é convicção, é certeza do que Deus pode fazer, não é? O inimigo quer tirar essa confiança de nós, porque nós cremos num Jesus que ainda cura, aleluia, e Ele vai curar muitas pessoas, tenha um pouquinho de paciência, Ele vai curar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se fosse por nós dava uma cura agora aqui, não é? Vai embora, não foi assim lá com os 10 leprosos, nos cura, aí Jesus curou 10 e foram embora, nem agradeceram, nem voltaram, dos 10 voltou um, né? Às vezes Deus nos dá corda, né? Dá corda, né? Vai deixando, vamos ver até onde Ele vai, se Ele vai confiar, se Ele vai murmurar, se Ele vai acreditar, se Ele vai continuar orando, se ela vai permanecer fiel, mesmo carregando uma enfermidade no corpo. Vamos ver até onde vai a fidelidade dela, vamos ver se ela não vai murmurar depois, vamos ver se ele não vai desistir depois. Aleluia, glória a Deus, não é? Isso vai nos aproximando de Deus, esta confiança, mesmo em circunstâncias adversas, né? Porque cantar, pular, saltar, quando tem dinheiro no banco, quando a saúde está 100%, quando o tanque do carro está cheio, isso é bom, mas é bravo cantar quando uma família, um filho, uma filha, está lá no hospital, quando bate o desemprego na porta, quando está passando por problemas financeiros, aí não é fácil cantar. Aleluia, glória a Deus, é difícil. Louvado é o nome do Senhor, mas é aí que Deus vai apartando os verdadeiros adoradores, não é mesmo? Glória a Deus, não é? Tem um hino que diz, né? Não é pelo que eu ganho que eu te sirvo, não é pelo que tu faz, não, eu te sirvo pelo que tu é para mim. Jesus é o nosso Salvador e nós seguimos Ele. Glória a Deus. Todos então devemos, né? Claro, irmão, que todos nós devemos orar pelas pessoas enfermas, não é só aqueles que têm esse dom de cura, tá? O apóstolo Tiago, ele diz assim, ó, no capítulo 5 e o versículo 16: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, não é? Então, devemos orar quando pedirem oração por um enfermo, pode orar, não é? Coloca a tua fé em ação, e Deus tem os seus planos, o seu propósito, e através da tua oração, Deus pode curar, sim. Aleluia. Glória a Deus. Se você crer, Jesus disse, se tu creres, grandes coisas serão realizadas. Mas vamos pedir para que Deus derrame desse dom aí, né? Dom de cura, para que muitos sejam aliviados do sofrimento que estão passando por conta de enfermidades. Depois, vem aqui, paramos no dom de curar, operação de maravilhas. Então, este dom aqui tem a finalidade de realizar coisas extraordinárias e miraculosas, algo fora do normal. Então, algo bem milagroso mesmo, né? Então, são situações que não têm explicação pela medicina ou pela ciência. Tanto na parte
cura, né, na área da saúde. Ali não tem como dar qualquer... O médico não entende, a medicina não entende como é que foi feito, como é que criou, não é, aquela situação ali. E aí nós vemos que é a operação de maravilhas. E tem também a operação de maravilhas em outras situações, né? Na área da natureza, por exemplo. Quando Jesus andou por sobre as águas ali, né? Foi uma operação milagrosa, uma maravilha aquilo ali. A natureza não explica, não é? Como é que uma pessoa vai caminhar sobre as águas. Então afunda, tem que afundar, transformar a água em vinho também, uma outra operação de maravilha. A ressurreição de Lázaro, né? 4 dias, não é mesmo? 4 dias. Então vejam, não tem como explicar isso aí, né? Então já os órgãos ali, mais órgãos, né? O irmão Gerson que entende aí de saúde, os órgãos internos ali, os tecidos mais frágeis, né? Coração, pulmão, já estão praticamente já se deteriorando, não é? Não tem como resistir. Mas ali nós vimos que Deus fez um coração novo, arrumou tudo, botou tudo no lugar e Lázaro saiu caminhando até dali, não é? Então não tem como explicar isso aí. Então é uma maravilha, né? Uma operação de milagres. Dom de profecia. Então aqui na sequência, né? Operação de maravilhas e outro dom de profecia. Então, rapidamente, né? A profecia nunca deve ser contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus, né, manda nós julgarmos a profecia, né, para ver se está de acordo com o que Deus colocou na sua palavra. Né? Nenhuma profecia pode contrariar aquilo que Deus já disse. É importante, né? Nós sabemos que a finalidade da profecia é para consolar, exortar e edificar. Essas são as funções que a Bíblia traz sobre a profecia, tá? Então a gente tem que separar o que é o desejo da pessoa, porque às vezes a pessoa tem um desejo e aí quer usar o nome de Deus como se profeta fosse. Não. Então o profeta tem que saber quando é para falar e quando não é, para não trazer problemas, porque profecia não cumprida vai gerar o quê? Incredulidade, descrédito no dom que é para ser uma bênção na igreja, é para ser uma bênção, mas daí não se cumpre. Outra vez que forem profetizar para aquela pessoa, a pessoa vai ficar com o pé atrás. Não, mas não se cumpriu, nada disso que ele falou, eu não vou acreditar. Isso vai gerando um problema. Tem uma parte, os irmãos vão ler em casa depois, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, que o rei Davi chegou para um profeta chamado Natã e disse assim: eu quero construir um templo para Deus. E o profeta era muito amiguinho do rei Davi, né? O profeta Natã. E disse assim: isso, pode construir. Deus está mandando você fazer um templo. Profeta Natã. E aí foi embora e daqui um pouquinho Deus disse para Natã: não falei nada, vai lá e desdiz o que tu disse. Porque eu não mandei, quem vai construir o templo é o filho dele. Então a gente tem que separar o nosso desejo para a pessoa de receber uma vitória, de receber uma bênção, não é, daquilo que Deus manda. Para não passar vergonha como Natã teve que ir lá e refazer o que ele havia dito, não é? Mas é uma bênção. A profecia no meio da igreja, segundo a direção de Deus, é uma bênção. Discernimento de espíritos, aqui a capacidade, o outro dom, né? Capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Então é somente com esse dom que podemos desmascarar e desfazer a cilada do inimigo.
1 João 4:1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então é muito importante esse dom de discernimento do Espírito, para que não sejamos enganados. Então tem muitos disfarces por aí, não é? Que nem a esposa de Jeroboão, ali na 1 Reis capítulo 14, depois ele ia em casa, aí você vai ver, né? O rei disse, vai lá, te disfarça e vai lá num profeta já que estava cego, e aí queria saber alguma coisa do profeta Aías, e aí ela se disfarçou, mas aí Deus falou para o profeta, está vindo a mulher de Jeroboão aí, disfarçada, né? Se disfarçou para enganar o profeta, mas aí Deus disse, tu já disse para ela tudo que vai acontecer. Então tem muitos, né, que querem enganar o povo de Deus, mas com esse dom de discernimento de espírito, o povo de Deus não é enganado, e o inimigo, as astutas ciladas do diabo, caem por terra contra a minha e a tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Temos também ali variedades de línguas, não é? Já no penúltimo, outra maravilha, profecia, discernir espíritos e outra variedade de línguas. Então essa variedade de línguas está lá bem clara em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os irmãos vão ver lá que cada um ali falou em línguas, idiomas daqueles que estavam de vários povos ali em Jerusalém. Tá? Então tem duas partes. Na variedade de línguas tem a língua, um idioma terreno, que a pessoa nunca estudou, nunca teve contato, mas o Espírito Santo capacita aquela pessoa para que ela fale, e outro que está ouvindo conhece aquele idioma. Estão entendendo? Não vai dar para nós ver, mas você leia o livro de Atos dos Apóstolos 2, você vai ver bem certinho isso aí. Eles dizem, como é que nós estamos vendo eles falar no nosso idioma natural, onde nós nascemos? E ali tem uma relação de idiomas muito grande. Não são eles judeus, eles têm que falar só da língua deles. E nós estamos vendo ele falar, utilidade dos dons. Ele diz assim, nós estamos vendo eles falar das maravilhas de Deus no nosso idioma. E também tem os dons de língua, né, quando é dom do céu, espiritual. Isso o apóstolo Paulo fala também, ele falava, não é, ali em 1 Coríntios capítulo 14, fala também, 13 e verso 1, ele diz que falava a língua dos anjos. 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então aqui, língua dos anjos é a língua estranha, não um idioma como o livro de Atos, mas é a língua dos céus. E finalizando, o dom da interpretação de línguas, que é aquele dom quando a pessoa fala, né, ninguém entende, mas aí ele se levanta lá e começa a interpretar o que é falado. 1 Coríntios 14 e verso 5, diz assim, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que receba edificação. Então é bom nós pedir para Deus, quando tem línguas estranhas, né, no meio do povo, a gente pedir, Senhor, levanta um para interpretar. Eu não estou entendendo, né, mas levanta um para interpretar. Aí Deus
vai levantar alguém ali para interpretar. Não vai dar para nós ver, mas teríamos mais coisas aqui, ordem e decência no culto, quanto à utilização de línguas estranhas, não é? Utilidade e edificação para o corpo de Cristo. Antes dele entrar no corpo de Cristo, ele trata dos dons espirituais. Uma benção, né? Aí depois ele entra ali no corpo de Cristo. A igreja, eu e você como membro, fazendo parte do corpo de Cristo. Deus abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Desculpe o horário aí, mas foram só 5 minutinhos, né?